Obrigado. Reiniciando os trabalhos da sessão iniciada um pouco mais cedo, mas prevista para as 14 horas, do dia 11 de fevereiro de 2021. Já julgamos os processos até o item 102. Próximo item 103, recorrente SLG Prestação de Serviços. Relatora Andréa. Presidente, eu não estou vendo vocês, não. Vocês estão me vendo bem? Estão ouvindo também? Nós estamos lhe vendo, mas se Então, você quer sair e voltar para não perder o contato visual. Acho que não faz diferença, né? Eu vou... Não sei. Eu vou tentar aqui, se eu achar que tá estranho, aí a gente volta. É só informando, eu fiz adaptei um parágrafo de forma diferente e coloquei um novo arquivo. Quem quiser copiar lá da pasta. Mas é pouca coisa que foi alterado. Vamos lá, então. Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acordo na DRJ Brasília, que manteve a exclusão do Simples Nacional, decorrente do fato da contribuinte possuir débitos com a Fazenda Pública Federal com a exigibilidade não suspensa. A DRJ analisou a argumentação e a documentação apresentada pela empresa em sua manifestação de conformidade, além de ter efetuado consultas sobre a situação dos débitos nos sistemas da Receita Federal e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Como apenas um dos débitos encontrava-se regularizado dentro do prazo legal, concluiu que as pendências que motivaram a exclusão da empresa não foram regularizadas no limite legal. De modo geral, em seu recurso, a interessada apresenta argumentos já trazidos na manifestação de conformidade. Destacam-se as alegações preliminares sobre o cerceamento do direito de defesa, conforme resumido a seguir. Ela questiona a data da ciência do ADE e fala que em função disso tem que existir tem que ser concedido um novo prazo para regularização das pendências. Ela faz uma impugnação da base de cálculo dos débitos, já tinha trazido essa matéria na manifestação de conformidade. Aqui ela fala um monte de coisa sobre a impugnação de cálculo. Ela diz que teve uma nulidade no acordo da DRJ, porque a DRJ não analisou. Ela traz muitas coisas, assim, são débitos de natureza previdenciária, então ela quer discutir tudo de novo, assim, um aviso prévio indenizado, salário de maternidade, férias gozadas, adicional de férias, 13º salário, diversos itens relacionados à contribuição previdenciária. Defende que o fato de as exigências serem devidas impediria a contribuinte de regularizar os débitos motivadores da exclusão do Simples Nacional. Menciona a possibilidade de parcelar os débitos. Ela fala, olha, não obstante fosse o crédito em cobrança absolutamente rígido e legítimo, o que efetivamente não é o caso, por certo que a empresa individual reuniria condições de aderir ao parcelamento do débito. Entende que o ADE seria nulo por se encontrar dentro do rol listado um débito que já estava regularizado antes de sua expedição. E conclui, por essa razão equivocada a decisão e o ato declaratório executivo que exclui de ofício o contribuinte do Simples Nacional, vez que não houve a prática comprovada da infração, especialmente em razão da mora creditórios. Superado tal aspecto, cumpre registrar que o ato de exclusão configura-se mera sanção política, que nada mais é do que a imposição de restrições ou proibições ao contribuinte como forma indireta de obrigá-lo ao pagamento de tributo e outras coisas. Merece ser reformado o acórdão para que seja acolhida a impugnação, declarando-se nulo o presente ato, por erro na fundamentação legal e por não comprovada a infração disposta na forma assim. É bastante confuso o recurso dele, muito confuso mesmo. Eu reproduzo aqui os pedidos e ao relatório.
Pode provar. Conhecimento. Eu conheço do recurso voluntário. Eu tratei as alegações do contribuinte, eu tratei tudo como se preliminares fossem, porque, no fundo, o que o contribuinte está querendo que seja feito é que seja declarada nulo, que sejam declarados nulo tanto o acórdão da DRJ como o ADE. Foi a leitura que eu fiz. Vamos ver aqui vamos ver os argumentos que eu apresento. Então, no primeiro momento, preliminar, cerceamento, várias preliminares, cerceamento do direito de defesa. No seu recurso, a contribuinte protesta pela nulidade do ADE, tendo em vista que o prazo para a regularização das pendências deveria ser contado a partir da data da efetiva ciência do ADE, que teria ocorrido em 16 de outubro de 2017. E cita aqui o parágrafo 1º do artigo 76 da resolução do Comitê Gestor número 94, que o documento de folhas 41, que trata da ciência do ADE, teria informações equivocadas sobre a data de emissão do ato, que não teria havido tempo hábil para a regularização das pendências em função do prazo exíguo no montante dos débitos e do fato de que a base de cálculo utilizada para a apuração destes débitos estaria em excesso, que a DRJ não teria se pronunciado sobre a data efetiva da ciência do ADE, nem sobre o questionamento a respeito da base de cálculo, que o fato de ter sido relacionado no rol de pendências um débito com exigibilidade suspensa antes da emissão do ADE de exclusão do Simples Nacional faria com que o referido ato fosse nulo, que o ato de exclusão seria mera sanção política. Cita súmulas dos tribunais superiores, legislação e princípios constitucionais. Aqui o primeiro tópico da ilegalidade na ciência do ADE em ocorrência. Sobre a ciência do ADE, que excluiu Sobre a ciência do ADE, que excluiu a empresa do Simples Nacional, a contribuinte enfatiza que a data efetiva da ciência teria ocorrido em 16 de outubro de 2017. Solicita ainda que as intimações sejam feitas no endereço da pessoa jurídica. As questões relativas à intimação da contribuinte, por meio do domicílio tributário eletrônico do Simples Nacional, bem como o indeferimento para que a intimação fosse feita no endereço da pessoa jurídica, foram tratadas no acórdão da DRJ. Como a contribuinte não apresentou novos argumentos sobre esta matéria, limitando-se a reiterar as questões já abordadas no acórdão da DRJ, eu cito aqui o artigo 57 do RICARF, adoto as razões apresentadas e complemento-as no final. Aqui, primeiro, a legislação sobre a intimação, que é o artigo 23 do decreto 70235, onde está prevista a intimação por meio do envio ao domicílio tributário, por meio eletrônico, né? E o envio, por meio eletrônico, envio ao domicílio tributário do sujeito passivo, que é o inciso 3º, a linha A. Cito aqui também a lei complementar, é citado também a lei complementar número 123, onde consta que a opção pelo Simples Nacional implicará a aceitação de sistemas de comunicação eletrônico ou DTE, domicílio tributário eletrônico. Aqui eu reproduzo a legislação, que é o artigo 16, parágrafos 1º-A, 1º-B e 1º-C. O tema foi regulamentado também pelo artigo 110 da resolução do Comitê Gestor número 94. É reproduzido aqui a legislação. E também no decreto 70235, nos artigos 5º, 14 e 15, existe essa previsão aqui. Ainda a respeito do prazo para a apresentação da defesa, aqui é em relação à apresentação da defesa, né? Deixa eu ver. Sim. Aqui é citada a legislação para poder a apresentação da defesa. Aqui é porque, misturei um pouco talvez, é porque ele traz uma argumentação extensa sobre
os débitos, né, sobre a apuração dos débitos, ele questionando os valores dos débitos que motivaram a exclusão da empresa do Simples Nacional. Aqui eu volto aqui na página 8, onde está destacado de amarelo. Da interpretação dos dispositivos acima, se depreende claramente que a intimação do contribuinte, por meio do domicílio tributário eletrônico do Simples Nacional, é legalmente cabível como forma para se dar ciência de atos administrativos afeitos a esse regime tributário. O assunto se encontra previsto e fartamente regulamentado pela Lei Complementar 123, pela Resolução do Comitê Gestor 94 e pelo PAF. A apresentação de eventual defesa contra tais atos, por seu turno, deve se dar no prazo de 30 dias a contar da respectiva ciência. Também deve ser destacado que, apesar de mencionar que a ciência do ADE teria ocorrido efetivamente em 16 de outubro de 2017, a interessada não traz documentos para demonstrar sua alegação. Isso aqui é o que estou falando, né? Pela análise dos autos, fica claro que a contribuinte tomou ciência do ADE, que excluiu a empresa do Simples Nacional, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2018, em 15 de setembro de 2017, por meio do DTE Simples Nacional. Tais informações constam do documento de folhas 41 dos autos, que eu reproduzo, e também do documento de folhas 42. Aqui no documento de folhas 41, está falando que o termo de exclusão ele é de 12 de setembro de 2017. Só estou chamando a atenção porque o contribuinte questiona isso, mas na verdade ele é de 1º de setembro de 2017. Ô, André. Sim. Deixa eu chamar a atenção nesse ponto aí, que eu li já o que você falou, mas na verdade são dois ADEs distintos. É 12 de setembro de 2016, que é um ADE de final 86 no lote 9. E esse ADE que está sendo tratado no processo é um ADE do lote 10, que é o de final 92. Então, ele tentou misturar as duas coisas aí, mas são anos distintos. Na verdade, ele no ano anterior, ele deve ter recebido também um ADE. Entendi, eu não percebi isso, não. Eu vou excluir, então, essa informação. Eu achei bem confuso esses questionamentos. Obrigada. Tá, então, peraí, só recapitulando, aqui nesse primeiro momento ele estava questionando que o efeito da exclusão não, que ele deveria ter mais 30 dias de prazo para poder regularizar os débitos que ensejaram a exclusão do Simples Nacional, mas ele queria que contasse a partir da data da ciência do ADE. Aí, nesse caso, a legislação, ela prevê... Aí ele fala também que ele não foi cientificado, que a ciência se deu por esse domicílio eletrônico. E ele achava que não, que deveria ter sido pessoal. Não sei se eu expliquei isso bem. Mas, na verdade, não. Quando a pessoa adere ao Simples Nacional, já está meio que implícito que a ciência é pelo domicílio tributário eletrônico. Então, esse voto aí da DRJ explica para ele que foi super válida a ciência e que, conforme a legislação, tanto a legislação do Simples, que é a Lei Complementar 123, a resolução do Comitê Gestor número 94, e como o PAF, que é depois da ciência do ADE, são 30 dias para poder regularizar os débitos, e que ele não fez isso. Então, essa argumentação de que deveria contar a partir da ciência, na verdade, a partir dessa data de 16 de outubro, não é possível. A data da ciência foi setembro de 2017, então seriam 30 dias a partir dessa data. Eu me enrolei aqui um pouco, eu vou passar aqui para a página, para a folha 9, abaixo dessas figuras que eu trago. Sobre a inexatidão apontada... então, isso daqui, o Paulo me alertou que eu estaria falando sobre o documento de folhas 41, dizendo que o próprio contribuinte apresenta a cópia do ADE
e que a data dele é 1º de setembro. Eu vou suprimir, eu vou alterar para poder explicar que esse documento que fala 12 de setembro se refere a um outro período, a uma outra coisa. Dessa forma, rejeito as alegações de nulidade quanto à data da ciência da ADE. Não sei se ficou claro, se gostariam que eu esclarecesse melhor, ficou um pouco confuso, na minha opinião. Se eu posso passar para frente, Ok. Passar para frente. Reabertura do prazo para o item B, reabertura do prazo para a regularização das pendências em função de alegações sobre a nulidade do ADE. Em função de seus questionamentos sobre a data da ciência do ADE, a contribuinte entende que o ato executivo seria nulo e solicita a reabertura do prazo para a regularização das pendências e que as intimações sejam feitas no endereço da pessoa jurídica. A empresa foi excluída do Simples Nacional em função de existirem débitos junto à Fazenda Pública com exigibilidade não suspensa. Aí eu cito aqui a fundamentação legal. Conforme ficou demonstrado no item anterior, não houve qualquer irregularidade na maneira como se processou a ciência do ADE. Ademais, não há previsão legal para a concessão de novo prazo para a regularização dos débitos que motivam a exclusão do Simples Nacional, que não um período de 30 dias contados da data da ciência da exclusão de ofício da empresa do Simples Nacional. Dessa forma, não há que se falar em ilegalidade na ciência do ADE, nem se oportunizar novos prazos para a regularização das pendências que não os previstos na legislação de regência. Eu meio que repetindo. O próximo item é preliminar de nulidade. A Corte da RJ não teria analisado questionamentos sobre a apuração dos débitos em ocorrência. A contribuinte defende que não teria tido oportunidade de se defender quanto aos débitos que motivaram sua exclusão do Simples Nacional, montante, base de cálculo, dentre outros aspectos, e apresentou em sua manifestação de inconformidade questionamentos sobre a apuração destes débitos. Estes argumentos foram apresentados novamente com recurso voluntário. Protesta pela nulidade do acórdão da DRJ pelo fato de que tais argumentos não teriam sido apreciados pela instância COM. Alega ainda que um dos débitos relacionados ao ADE estaria com sua exigibilidade suspensa no momento da emissão do ato executivo, de forma que este seria nulo. Conforme já relatado, a empresa foi excluída do Simples Nacional em função de existirem débitos junto à Fazenda Pública Nacional com exigibilidade não suspensa. Aí aqui eu reproduzo. São débitos do Simples Nacional, débitos previdenciários, e isso no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil e no âmbito da Procuradoria-Geral, débitos previdenciários e débitos fazendários. Sobre o contencioso administrativo, consta no caput do artigo 39 e artigo 40 da Lei Complementar 123 o seguinte: o contencioso administrativo relativo ao Simples Nacional será de competência do órgão julgador integrante da estrutura administrativa do ente federativo que efetuar o lançamento, o indeferimento da opção ou a exclusão de ofício, observados os dispositivos legais atinentes aos processos administrativos fiscais desse ente. Artigo 40. As consultas relativas ao Simples Nacional serão solucionadas pela Secretaria da Receita Federal, salvo quando se referirem a tributos e condições de Comitê Gestor. O objeto do presente julgamento é verificar se todos os débitos que ensejaram a exclusão da empresa do Simples Nacional encontravam-se com sua exigibilidade suspensa ou não eram exigíveis no momento em que foi emitido a ADE, que excluiu a empresa do Simples Nacional. Assim, ainda que um dos débitos relacionados no ADE estivesse com sua exigibilidade suspensa no momento da emissão deste ato, os demais débitos seriam exigíveis de forma que a decisão proferida seria plenamente válida. Sobre a análise dos questionamentos sobre os débitos, que não teria sido feita no acórdão recorrido, a discussão que a interessada pretende travar encontra-se resumida no acórdão da RJ. Ela quer questionar tudo, assim, as férias gozar, igual eu já tinha falado, ela quer questionar, na verdade, ela não traz defesa de que esses débitos não seriam exigíveis. Ela quer
questionar aqui, no âmbito do Simples, é como se fosse a natureza desses débitos, base de cálculo, valores, ela traz um extenso arrazoado. Conforme consta do acordo da DRJ, tal discussão deveria ter sido dirigida à DRF de origem, questionando, no momento processual adequado, eventual procedimento de ofício, que teria levado à lavratura do crédito tributário, débito do contribuinte. Ou deveria ter sido tomada a providência de retificar a eventual declaração da própria contribuinte, responsável pela constituição dos débitos, sujeitos à ulterior homologação pela Receita Federal, que contivessem inexatidões materiais, também dentro do limite legal previsto em lei. Portanto, ao contrário do pretendido pelo interessado, não cabe análise por este colegiado da apuração dos débitos que motivaram o indeferimento da opção da empresa pelo Simples Nacional. Aí a DRJ havia se manifestado no mesmo sentido, reproduzo. Dessa forma, não há qualquer vício na decisão recorrida quanto à análise desta matéria. Ela questiona ainda conteúdo de dispositivos legais, legalidade, constitucionalidade. Quanto aos questionamentos, aí nesse caso aqui eu cito o regimento interno do CARF e a súmula CARF número 2, que a gente não se pronuncia sobre essas questões, e concluo que, como o ADF foi emitido em conformidade com a legislação tributária, não compete a este colegiado deixar de aplicar o disposto em lei, utilizar a discricionalidade nem examinar o caso à luz dos princípios constitucionais invocados pelo interessado. Aí, diante do exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade, que eu considerei como isso, e, consequentemente, negar provimento. Na verdade, assim, eu achei muito confuso. O que ele quer, de fato, a maior parte do recurso, é a discussão sobre essas matérias de natureza previdenciária, que teriam, segundo ele, dado origem aos débitos sem exigibilidade suspensa. Mas pelo próprio, assim, uma coisa que eu não coloquei, mas aqui, não são só débitos previdenciários, tem débitos do Simples Nacional, tem diversas coisas, e vários débitos, são mais de 23 débitos, e todos eles com a exigibilidade suspensa. Aí, num primeiro momento, ele pede mais prazo, confundindo essa questão do prazo para poder regularizar as pendências, e para mim é tudo muito confuso, e eu tento falar que não houve nulidade, eu tratei tudo como se fosse nulidade, e no final eu não dou provimento em consequência disso. Não sei se ficou claro, eu achei que está bem confuso também. Algum questionamento, alguma observação a mais? Todos de acordo? Então, por unanimidade de votos, o colegiado vota por rejeitar as preliminares de nulidade e negar provimento ao recurso voluntário no item 103. 104, Sociedade Cooperativa IGCLIN. Você também, André. Esse é interessante. Vamos lá. Trata-se de recurso voluntário que manteve o indeferimento, contra o acordo da DRJ, que manteve o indeferimento da opção da empresa pelo Simples Nacional, em virtude de ter sido identificada natureza jurídica vedada no cadastro do CNPJ. Eu achei interessante que eu sempre estava vendo atividade econômica, esse foi natureza jurídica. A DRJ analisou a argumentação e a documentação apresentada pela empresa e concluiu que a pendência impeditiva não foi regularizada no limite legal. O contribuinte apresentou recurso voluntário com suas razões. Em suma, a contribuinte enfatiza que, apesar de constar no cadastro CNPJ que teria natureza de cooperativa, que é o código 214.3, o correto seria cooperativa do ramo de consumo, que é o código 2330. Reproduzo aqui os trechos. Ao final, pede deferimento, é o relatório. Pode seguir.
conhecimento. Da análise do presente processo, constatei que não constam dos autos documentos que determinem a data de ciência do acórdão da DRJ, mas somente a informação de que o objeto postado foi roubado, folhas 89. O recurso voluntário foi apresentado em 22 de abril de 2019. Apesar da irregularidade processual apontada, de acordo com o parágrafo 5º do artigo 26 da Lei 9784 de 99, o comparecimento do administrado aos autos supre a falta ou irregularidade da intimação. Dessa forma, a contestação apresentada é tempestiva. Como são cumpridos os demais requisitos, eu conheço do recurso voluntário. No mérito, o litígio é decorrente do ato de indeferimento da opção pelo Simples Nacional conter no cadastro CNPJ informação de que a natureza jurídica da empresa seria vedada a sistemática de tributação. Aqui eu cito a legislação de regência. Por meio de consulta efetuada ao cadastro CNPJ, em janeiro de 2021, verificou-se que verificou-se que o código de natureza jurídica na data da situação cadastral correspondente a 17 de maio de 2018, era o 233-0, cooperativa de consumo. Eu chamo a atenção aqui, a data de abertura da empresa, 17 de maio de 2018. A data da situação cadastral, 17 de maio de 2018. E o código, que é o 233, que é o permitido para adesão ao Simples. Eu fiz essa consulta no dia 30 de janeiro de 2021. A análise desta tela, em conjunto com o exame dos comprovantes dos autos, leva a concluir que havia... Eu fiz essa consulta no site da Receita, né? Qualquer pessoa pode fazer. A análise desta tela, em conjunto com o exame dos comprovantes dos autos, leva a concluir que havia um erro no documento de folha 51, emitido em 14 de março de 2019, contendo dados constantes dos autos, né? Contendo dados do cadastro CNPJ, no qual constava que o código de natureza jurídica da empresa seria o de número 214-3, impeditivo para ingresso no Simples Nacional. Infere-se ainda que este dado teria sido corrigido, prevalecendo a informação de que o código correto, desde a abertura da empresa, seria o de número 233-0, permitido para a opção pela citada sistemática de tributação diferenciada. Logo, fica evidenciado que não havia pendência impeditiva relativa à natureza jurídica da empresa para ingresso no Simples Nacional. Deste modo, deve ser deferida a opção da empresa pelo Simples Nacional. Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário. Ok. Algum questionamento? Parece, pelo que entendi... Eu tenho. Fala. Que essa consulta que a Andrea fez, né? Ela fez a consulta, mostra a data de abertura, tudo bem, mostra a situação cadastral, que é a mesma da data de abertura, mas essa data da situação cadastral se refere ao fato da empresa estar ativa. Não tem nada a ver com a questão da natureza jurídica dela. Não quer dizer que a natureza jurídica dela não foi alterada, ou que não foi alterado nenhum outro dado da empresa desde a abertura. Apenas que a empresa, desde a abertura, esteve ativa. Em outros, Paulo, processos que eu estava julgando, tinha essa tela, e eu prestei atenção que a data da abertura e a data da situação cadastral eram diferentes. Mas aí você está me dizendo... A empresa, ao longo do tempo, ela pode ter sido suspensa, pode ter ficado inativa, pode ter algum tipo de alteração na situação cadastral, entendeu? Mas não se refere ao fato de que ela não teve nenhuma alteração nos dados dela, nos dados cadastrais dela. A prova que eu trouxe. Você quer dizer, Paulo, é que ela sempre, desde o dia que ela abriu, ela esteve ativa. Se um dia ela ficasse inativa e depois voltasse a ser ativa, essa data seria diferente, é isso? Sim. Entendi. A situação cadastral se referiria só à atividade. É isso?
Essa informação aí, dessa data da situação cadastral, só se refere à situação cadastral, que ela estava ativa, desde o começo ela esteve ativa. Agora, qual seria a natureza jurídica dela ao longo do tempo? Aí não dá para saber por essa informação daí. Ela não trouxe, André? Trouxe. A que existe nos autos é diferente. É na página... Na verdade, Matosinho, na hora que eu fiz a consulta, eu interpretei errado. Então, eu fiquei com tanta certeza que estava correto, porque a argumentação da contribuinte é no sentido de que ela nunca forneceu essa informação. E, realmente, tem umas telas aí nos autos, que eu não me referi, que ela fala que não tinha como colocar optar por essa de número 233. Deixa eu abrir aqui o arquivo. Eu estava até fazendo meu voto nesse sentido, mas aí, como eu vi essa tela, eu interpretei errado, aí eu falei assim, não, isso aqui já resolve para contribuinte. Mas tem uma tela aí que é bem interessante, que ela traz aqui na manifestação de conformidade. Deixa eu ver se eu acho aqui, rastreamento dos correios, que ela mostra que na hora que ela preenche essa informação, que não tinha essa opção pelo 233, só a outra. Espera aí que eu já vou procurar aqui, que eu não anotei. Documentos diversos, despacho. Deixa eu ver se é no recurso. Mas eu tive tanta certeza quando eu vi que eu falei assim, deve estar correto aqui. Espera aí que eu já vou achar aqui. Aqui, olha, no recurso voluntário, na página 6667, tem aqui, olha, coletor nacional, inscrição da matriz. Aí a natureza jurídica. Dá para ver que está em ordem, né? Deixa eu achar aqui só qual era o código que ela deveria ter colocado, 233. E realmente não existe esse 233, 231. Olha, na primeira página termina em 231.3. Na segunda página, desse 231.3 pula para o 232.1, é página 8 do PDF, 68 dos autos. E não tem realmente essa opção 233. Mas ele conseguiu, ela traz isso na alegação dela. Mas ele conseguiu colocar, tanto que no cadastro que você pegou, hein, André? Mas ele conseguiu colocar. Porque no cartão do CNPJ, cujo espelho você trouxe, está lá, a atividade corresponde a esse código especificamente. Mas tem uma outra tela anterior que foi juntada pela delegacia, pela DRJ, de folhas... deixa eu achar aqui. Em que a informação é outra. Da folha 51 dos autos, Gustavo, dá uma olhada para você ver. Folha 51, tá assim, documentos diversos, outros, consulta CNPJ. Aí aqui tá essa informação da natureza jurídica, é exatamente do 214.3, cooperativa. E o que é permitido é cooperativa de consumo. E é isso que o Paulo falou, olha, a data da abertura é igual à data da situação cadastral. O que me chamou a atenção, na hora que eu fiz a consulta, Paulo, para mim era um retrato. Eu achei que tivesse retroagido a informação. Mas aqui, o que me chamou a atenção na hora que eu estava fazendo esse voto era esse documento aqui de folhas 67, 68. Se algum dos senhores aí já ajudou algum contribuinte aí a fazer, é a primeira vez que eu vi isso. Agora me chamou a atenção, que realmente aqui, ó, Rede Sim, coletor nacional, eu tentei inclusive simular, só que não me permitiu. Eu tinha que colocar um CNPJ válido, alguma coisa para poder simular. Mas por essa tela que ele traz, não existe realmente aqui na... Eu não sei se teria, eu não conheço esse sistema. Eu não sei se teria que colocar alguma coisa antes que ele limita ou não, mas o 233 não existe, não é disponível. E isso está de acordo com a insurgência do contribuinte. Ele fala, olha, eu não sei como é isso, porque eu nunca coloquei isso
olhei aqui, não tinha jeito, e pelo nome, por tudo, assim, ele o nome dele é Cooperativa de Consumo, né? Eu sei que não significa nada. O estatuto dele... Eu realmente... Sim. O estatuto, qual é o objeto? É cooperativa de consumo que eu vi aqui no estatuto. Ele traz o processo, inclusive, né, de abertura na junta comercial, mostrando que o processo é de abertura de uma cooperativa de consumo. O ato constitutivo é de uma cooperativa de consumo. Eu acho que tem vários indícios. Eu trouxe esse porque eu interpretei errado, que estava correto no cadastro da CNPJ, né? O termo de abertura aqui coincide com a data, pelo menos 31 de março de 2018, que é a data lá o cadastro é mais de 2018, mas é isso, eles abriram a cooperativa e depois fizeram o cadastro, assim. Tudo indica que é uma... Então tem todos esses elementos, né? Tem o elemento relativo à junta, que fala que é cooperativa de consumo, tem um contrato social, que fala que é cooperativa de consumo. Para mim, tem esse elemento aqui também do coletor nacional, que não consta essa opção desse código de natureza jurídica 233, para ele poder selecionar. E, para mim, dá provimento ao recurso, que fica comprovado pela análise em conjunta dos documentos constantes dos autos, que, na verdade, é cooperativa de consumo, e não cooperativa, que é vedado a opção pelo Simples Nacional. Mas eu tenho que reformular uma foto, que é a minha razão de decidir. Eu acho, pelos estatutos aqui que eu estou vendo dela, assim, é muito característico de cooperativa, limitação de 20, mínimo de 20, limitado o número de cooperados, o objeto social é bem específico com relação à cooperativa de consumo, enfim. Até a ata de Constituição, você viu? Tem a ata de Constituição. Que é de março de 2018, que é consumo, acho que está bem alinhado aqui. Eu acho que esses documentos é que são importantes. O fato dele alegar que ele não conseguia inserir o código, eu continuo falando, ele inseriu, tanto é que o cartão atual de CNPJ dele tem o código lá certo. A única questão realmente é que o estatuto dele sempre previu ele como um cooperativo de consumo. Você não consegue mudar esse objeto. Se tivesse uma descaracterização com prova de que ele não exercia atividade cooperativa, estava ali para burlar a legislação, mas não tem essa acusação, né? Então acho que tem que partir do documento mesmo. E cooperativa é aquele negócio, Flavinho talvez saiba disso melhor que eu, mas é difícil você mudar assim, o estatuto para mudar a forma. A transformação de uma cooperativa em uma limitada, uma SA, é um ato complexo, assim, você não vai fazer isso de um dia para o outro. Eu acho que está bem caracterizado pela cooperativa de consumo aqui. E pela exceção do dispositivo legal. Eu reformulo, em presidente, eu reformulo aqui a razão de decidir. Eu acho que a principal é essa do estatuto, são esses elementos constitutivos. Com certeza. Ok? Todos de acordo? A relatora só vai mudar essa fundamentação. Essa questão dele não conseguir inserir o código, você vai manter isso, André? Desculpa, Paulo, meu filho falou aqui, eu não ouvi. Fala de novo. Só se essa questão de ele não conseguir inserir o código, você vai manter isso daí? Não. Não? Eu vou... Não. Só mais um ponto, presidente. A ata constitutiva e a questão da junta comercial. Só para corroborar, assim, é muito recente, né? Assim, pelo que a gente costumava jogar coisa de 2002, 2003, que foi 2018. Eu acho que é muito difícil de ter acontecido alguma coisa nesse meio tempo. Se a gente tivesse falando de 2002, acho que aqui está bem caracterizado também. Eu não tinha me aprofundado tanto assim, porque para mim, na hora que eu vi essa tela, eu falei assim, não, ele tem razão, né? Mas eu entendo a deficiência da minha análise. Você não desconfiou que estava muito fácil, André? Mas tô assim, minha frente dá sorte, né? Quando está muito fácil, a gente tem que desconfiar. Imaginei assim, o contribuinte conseguiu operar
E no sistema da Receita consta essa informação. Isso é que nem aqueles problemas difíceis. Se você está entendendo, está achando que está fácil, é porque você entendeu. Por aí. Brincadeirinha. Mas então tá ok, todos de acordo aqui? Unanimidade. Vamos em frente, então. Item 104, unanimidade de voto de provimento. Item 105, recorrente supermercado Panificadora Garoto. Relator, Flávio. Vamos lá. O processo é simples. É de simples e é simples. É ato de declaratório de exclusão do contribuinte do Simples, supermercado Panificadora Garoto, e ele foi excluído pelo fato de ter sido constatada a comercialização de mercadorias objeto de contrabando desse caminho. Pelo AD, a exclusão se deu com fundamento no artigo 29.7 da Lei Complementar 123 e motivado pela apreensão de mercadorias irregulares nos termos do PA 2011-10. Com esse mesmo intimação, o recorrente apresentou impugnação, alegando em síntese o seguinte: em momento algum, o interessado teve ciência da notificação para poder efetuar sua defesa, todos os produtos que estavam à venda em seus estabelecimentos foram adquiridos por empresas de atacado, o desembaraço aduaneiro deve ser feito por quem importa a mercadoria, enfim, aqueles argumentos que a gente até conhece, né? A questão da exclusão do efeito retroativo, e ela traz o argumento de caso não sejam aceitas as considerações para permanência, que a exclusão tenha efeito a partir do mês subsequente ao da sua comunicação. Ao analisar o pleito, a DRJ de Fortaleza entendeu por bem manter o AD, em especial porque o contribuinte não apresenta, junto com a manifestação de conformidade, qualquer documento para comprovar a regularidade, na aquisição das mercadorias apreendidas pela fiscalização. Eu cito aqui a ementa do acordo. Não concordando, o recorrente, ao ser intimado, apresentou recurso voluntário, no qual repisa os argumentos apresentados em sede de manifestação de conformidade. No recurso direcionado a SCAF, tal qual no apelo inicial, o recorrente não apresenta qualquer documento para comprovar suas alegações. Posso chamar o voto, presidente? Pode, né? Tempestividade, o tempestivo cumpre os demais requisitos. Bem, eu não gosto muito de fazer isso, mas eu fiz esse caso porque o contribuinte também não teve maiores trabalhos. Eu estou reproduzindo aqui as razões de decidir da DRJ, invocando aqui o artigo 57, parágrafo 3º do RICARF, deixando claro que o contribuinte não trouxe documento para comprovar suas alegações. E, presidente, acho que precisa ler, assim, é muito... Ele não é, assim, é contrabando, foi apreendido as mercadorias e ele não... É aquele caso que ele foi rever, inclusive, não? No outro lá, ele não se defende no termo de apreensão, e aqui ele não traz nenhuma nota fiscal, não trouxe nada de comprovar. A gente já tem vários julgados nesse sentido, mesmo quando ele traz aqui, né? Se alguma coisa, ele não se defendeu lá no processo de perdimento. Então, enfim, estou mantendo aqui a decisão da DRJ. Assim, presidente, se quiser que eu leia, eu vou ler. Eu só acho que precisamos... Acho que não é necessário. Não sei quando alguém achar essencial. Aí eu coloco. Caberia ao recorrente, assim, comprovar que não comercializou mercadorias ou objetos de contrabando desse caminho, entretanto, como demonstrado, não foram trazidos aos autos provas que pudessem, de alguma forma, desconstruir a acusação fiscal. Ok, aqui Cleuso também já está nessa linha, né? Mudou, né? Cleuso alterou o entendimento. Eu alterei o entendimento inicial. Todos de acordo, por unanimidade, negar provimento ao recurso no item 105. E vamos para o 106. Relatora Andréia. Recorrente Wise Contabilidade. Do André. Esse caso também é bem interessante. Vamos lá. Trata-se de recurso voluntário interposto contra acordo da DRJ, que manteve a exclusão de ofício da empresa do Simples Nacional por ter sido incluída atividade considerada vedada. Na manifestação de conformidade, a contribuinte apresenta os seguintes argumentos sintetizados no acórdão da DRJ.
É interessante ler isso aqui. A requerente, por sua vez, em sede de manifestação de conformidade, alega que, no caso incumbente, se trata de defeito do cumprimento da obrigação acessória por meio de erro de fato no preenchimento da DBE. E aqui cita outras coisas. Analisadas as razões e documentos apresentados, a DRJ conclui. Nesse compasso, nos termos da cláusula 2ª da re-ratificação da 6ª alteração contratual, consolidação, datada de 22 de outubro de 2018, onde se lê, tudo bem. Ocorre que, demonstrando que na data em que foi procedida a alteração do contrato social, a empresa já se encontrava excluída do regime estabelecido pela Lei Complementar 123, tendo em vista que foi a própria contribuinte que deu causa à autoexclusão em comento. A fim de possibilitar a correta análise do pleito, caberia fiscalizado apresentar, além do contrato social e alterações, as notas fiscais de prestação de serviço emitidas a partir de 1º de agosto de 2018 e sua escrituração contábil. Aí, diante disso, a DRJ manteve a exclusão da empresa do Simples Nacional. Aí, cientificado, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário. Aí ele traz aqui as razões, mas eu detalho um pouco melhor lá no voto. Pode ser, presidente? Ok. É o relatório. Eu conheço do recurso voluntário, só achei interessante, pelo menos, não sei se eu olhei errado, mas eu olhei várias vezes, o recurso voluntário foi apresentado no mesmo dia da data da ciência. Achei interessante. Aí, preliminar de nulidade, eu afasto. Preliminarmente, a contribuinte questiona a validade do acordo recorrido, alegando que não teriam sido analisadas as provas apresentadas, o que teria cerceado seu direito de defesa e levado à consequente nulidade da decisão. Eu cito aqui o artigo 59, incisos 1 e 2 do PAF. No caso em análise, o acórdão da DRJ foi emitido por pessoa competente. Fica claro ainda que a decisão de indeferir o requerimento de reinclusão da empresa do Simples Nacional foi mantida, tendo em vista que foi a própria contribuinte que deu causa à autoexclusão, que ela não trouxe provas. Adicionalmente, da análise da peça de defesa, incluindo o recurso voluntário, percebe-se que a contribuinte articulou perfeitamente sua defesa, não demonstrando qualquer dúvida quanto ao motivo que levou à exclusão do Simples Nacional. Assim, não ficou caracterizada nos autos nenhuma violação aos princípios da ampla defesa do contraditório, de modo que rejeita a preliminar de nulidade arguída. Ok? No presente caso, ao identificar a inclusão de atividade econômica vedada no cadastro CNPJ, os sistemas da Receita operacionalizaram automaticamente a exclusão da contribuinte do Simples Nacional, com efeitos a partir de 1º de agosto de 2018. A empresa teve o seu requerimento de reinclusão no Simples Nacional negado pelo despacho de folhas tais. Esta decisão foi mantida pelo acórdão da 4ª turma da RJ Florianópolis, apesar da interessada ter apresentado uma re-ratificação da 6ª alteração contratual, reformulando a cláusula 2ª do contrato social. A DRJ pontuou que não foram apresentadas cópias das notas fiscais e elementos da contabilidade que corroborassem as alegações de que não exercia atividade. Eu reproduzo aqui trecho da decisão. Em seu recurso, a recorrente reitera que teria cometido um equívoco ao fazer a alteração em seu contrato social e que jamais teria exercido a atividade de consultoria em investimentos financeiros, trazendo aos autos cópias de diversas notas fiscais eletrônicas emitidas no período entre julho de 2018 a dezembro de 2018, que comprovariam a sua alegação. Destaca algumas informações extraídas dos autos. Exclusão do Simples Nacional, a exclusão se deu a partir de 1º de agosto de 2018, alteração do cadastro CNPJ, a contribuinte apresentou o comprovante de inscrição de situação cadastral emitido em 14 de 8 de 2018, onde consta os seguintes códigos quinais: 692601, atividade econômica principal, 692602 e 702400, atividades econômicas secundárias. Aí eu reproduzo aqui a tela do sistema.
foi registrada a reratificação da 6ª alteração contratual, consolidação, no cartório de registros de pessoas jurídicas, primeiro ofício de Brasília, em 28 de 10 de 2018, por meio da qual a contribuinte altera a atividade que ensejou a exclusão do Simples Nacional de consultoria em investimentos financeiros, que corresponde ao CNAE 6612605, para consultoria em planejamento e organização financeira a empresas, CNAE 702400. Análise das notas fiscais, que eu acho que é bem interessante. O quadro a seguir apresenta demonstrativo consolidando a análise das notas fiscais apresentadas. Aqui eu fiz um quadro, eu peguei cada uma das notas fiscais e coloquei qual que era a descrição do produto ou serviço. Eu não quantifiquei nessa terceira coluna, descrição do produto ou serviço, eu não quantifiquei. Eu coloquei todos os produtos e serviços, e se fosse diferente da nota seguinte, eu colocava também. Aqui as notas elas são sequenciais, só que tem algumas, por exemplo, aqui, ó, de julho para agosto, pulou do 1263 para o 1278. De agosto para setembro, pularam 2 notas, de 1340 a 1342. Eu faço essa análise logo a seguir. Vamos lá. Pelo exame das informações, verifica-se que as notas fiscais apresentadas, referente ao período de julho a dezembro de 2018, foram emitidas de forma eletrônica e estão em sequência, observando-se lacunas entre os documentos apresentados nos meses de julho e agosto, 15 notas fiscais, agosto e setembro, 2 notas fiscais, outubro e novembro, 12 notas fiscais. A descrição dos serviços prestados não está relacionada às atividades descritas no CNAE 6612, agentes de investimento e implicação financeira. Aí eu peguei lá no site do IBGE, Concla, Anaconcla, quais que são qualquer descrição das atividades, aqui em amarelo. As atividades de distribuição e intermediação de títulos, valores imobiliários, cotas de fundos de investimentos e derivativos sob responsabilidade e como preposto das instituições integrantes do sistema de distribuição de valores imobiliários. São atividades exercidas por pessoa natural ou jurídica, uniprofissional, agente autônomo de investimento. Diante destas constatações e do fato de que foi realizada a pronta reratificação da alteração contratual, é razoável concluir que os documentos apresentados pela contribuinte comprovam que não houve o efetivo exercício da atividade de serviços de consultoria em investimentos financeiros. Deste modo, deve ser cancelada a decisão proferida no despacho decisório que indeferiu seu requerimento de reinclusão no Simples Nacional. Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário. É análise de prova e eu fiquei convencida que ele não tinha exercido a atividade daquele CNAE. E ele fez uma pronta ratificação da informação. Ok. A relatora, então, está dando provimento. Alguma discordância, algum questionamento? Eu acho que essas notas fiscais aí que estão faltando precisariam ser vistas. Eu não Mas consigo. você vê que as atividades, nenhuma, Paulo, é parecida. Mas e nessas daí, né? Por que essas daí não foram apresentadas, né? Acho que isso aí fala muito. Pode até Mas tem votos nossos já, eu me peguei também, que a alteração foi feita quase que imediatamente. Já tiveram alguns votos nossos, inclusive que eu fui vencida, em que isso pesou também. Assim, ele não ficou 6 meses para poder isso fazer. Isso, mas assim, ele pode ter formalmente retirado a atividade e ter, de fato, praticado, né? Por conta dessas lacunas. Essas notas fiscais, depois contra ele. Entendi. Eu pensei nisso, mas aí o que pesou foi a análise total, entendeu? Ele não diz o porquê que não juntou essas, que nota cancelada, qualquer coisa assim? Não. Ele simplesmente coloca várias, são muitas páginas, várias notas fiscais. De nota eletrônica? Eletrônica.
Ô, Paulo, você está falando das notas que não foram apresentadas, porque tem um lapso aqui de número, né? Seria isso, né? Por exemplo, esse quadro André aqui, a 1264 até a 1277 não teria sido apresentado. Mas o que seria? Como é que a gente vai ver essas notas? Vai ser, você sugeriria uma diligência? Eu acho que assim, como ele juntou, de fato, muitos elementos e tal, há de fato uma tentativa de comprovar isso daí, né? Mas eu fico com essa pulga atrás da orelha, porque ele não juntou essas notas fiscais. Né? Então, assim, eu votaria pela diligência. Eu até quantifico, são 30 notas fiscais, né? 29 notas fiscais, no período de 3 meses. Um total de, só de curiosidade aqui, conta de engenheiro, são 54, mais 62, mais 115. São 231 notas fiscais e são 29, né? Ele não traz os registros contábeis, André? Porque às vezes, assim, pelo registro, você já vê, pela natureza, né, do serviço, por exemplo, só serviços, só assim o assado. Ele não trouxe nada contabilmente? Eu acho que não apresentou, não, mas eu vou confirmar aqui. Que eu fiz esse processo há mais tempo e eu tive muita certeza. Não, ele só traz as notas fiscais. Não traz, não. Elementos contábeis, não. Bem, Paulo está entendendo necessário uma diligência para... Eu não me oponho. Eu confesso que no primeiro momento eu fiquei em dúvida dessa lacuna, mas aí eu não me oponho, não. Mas e os demais? Como é que estão vendo esse relatório? Presidente, se fosse a falta da nota fiscal a gente indeferir, era certo que eu iria me opor, porque os elementos probatórios demonstram, pelo menos um norte de que ele está correto. Mas também eu entendo a preocupação do Paulo e vejo que, se for para buscar uma certeza, dar uma decisão que não tenha dúvidas, eu, de forma nenhuma, me oporia à diligência, não. Gustavo. Eu também acho que precisaria de uma diligência, sim. Embora seja um número pequeno de notas, mas realmente soa estranho. Por que essas notas não foram aplicadas? Acho que caberia, sim, uma diligência. Aí seria a diligência para apresentar ou então justificar, né? Se foi cancelada, se foi... Uma documentação mais robusta, ou pelo menos uma explicação do porquê que essas notas não foram juntadas, né? Tá? Talvez até uma demonstração das receitas, né? Da composição das receitas e a juntada dos livros, da cópia dos... A empresa de onde, André? Você sabe? Brasília. Isso é nota fiscal eletrônica. Se eu não me engano, as prefeituras, pelo menos, têm um controle do volume de notas emitidas. Aí você consegue saber... Tem uma espécie de extrato sobre as notas fiscais emitidas baseado numa dessa. Pedir para o cara trazer as notas fiscais faltantes e se não puder trazer, justificar comprovadamente por que essas notas fiscais não estão sendo apresentadas e qual seria o objeto delas. Inclusive, com a míngua das notas, trazer, como sugeriu o Matosinho aí, a estruturação contábil a fim de tentar identificar a natureza das atividades ali. Fabiana e Ricardo, concordo aí com a diligência? Não, só uma perguntinha aí para a Andréia. Você não pensou em totalizar as notas por mês e bater com as declarações do Simples, a receita que está declarada por Simples aí nessas declarações, não, né? Não pensei. Não pensei, mas é possível fazer. Eu tenho minhas dúvidas se essas notas efetivamente elas existiram, né? Essas lacunas realmente correspondem a notas que não foram emitidas. Porque tem várias situações em que se bater receita, né, Ricardo? Se bater receita com nota, mata, né? Vai dar um trabalho danado fazer isso agora aqui, né? Foi aquele meu processo, né, que faltou uma nota dele, mas todas as outras que ele apresentou já totalizavam o valor da receita. Eu já fiz uma diligência, Fabiana, aqui tá?
empresa, muito difícil, né? Está na cara que é uma empresa de contabilidade. O indício é forte de que ele não tem nada a ver com atividade financeira. Fabiana, para você. Eu não me apoio à diligência, acho que a gente pode ter um juízo de certeza, não tem por que não, né? Eu acho que deixa a bola para ele, né? Já que ele que não trouxe, acho que também não deve ser difícil para ele produzir essa prova ou esclarecimento. Talvez eu colocaria isso aí, de qualquer maneira, a demonstração da receita reconhecida e respectivas peças contábeis, eu não sei se ele tem contabilidade completa, livro caixa, onde elas estão consignadas para demonstrar que todas as receitas que ele recebeu são decorrentes da atividade contábil. E convenhamos, é um de contabilidade, né? Ele, se ele não souber fazer isso, vai ser a gente, que não vai ser outro contribuinte. Então, acho que pede para o discutível. auditor se manifestar, né? Que se o auditor quiser fazer algum outro tipo de... Não, claro. Então, a dúvida aqui ficou em relação a essas notas fiscais faltantes, a questão se os valores constantes batem com as declarações que ele apresentou aqui, né? As declarações do Simples, pedir para anexar a escrituração contábil, tem outras coisas que eu anotei. Depois de formular, eu apresento aí para os senhores, para a senhora. Todos de acordo? Então, o relator então vai alterar o voto para diligência. Tudo bem, Ricardo? Acompanha aí, né? A relatora vai só adequar o voto para diligência. Com isto, nós terminamos a pauta das 14 horas do dia 11 de fevereiro. Podemos suspender a gravação para organizar aí a sequência dos trabalhos.